Olá, bom dia a todos. Eu sou um bocado baixinha, mas eu acho que vocês me ouvem bem, não tenho que estar aqui em cima do microfone. O meu nome é Vanessa Tavares, estou aqui a representar a parte da sustentabilidade dentro do Build Collab. Como o Luís disse, nós apoiamos a dupla transição, a transição sustentável e digital. Acreditamos que a digitalização é a base para atingir a sustentabilidade no setor AEC. A nível da agenda, queria falar um bocadinho do que é sustentabilidade no setor AEC, muito brevemente. Os projetos que temos em curso e já realizados, vou baixar aqui para o 1,60 m, obrigada. Tem ali duas coisas boas, obrigada. E no final deixo aqui um convite para participarem connosco no Build for People Innovation Cluster. A sustentabilidade no setor AEC é gritante, não é? Eu penso que não é preciso apresentar os números são redondos, são estrondosos, são uma grande responsabilidade para o setor, mas eu gosto sempre de enfatizar que também é uma grande oportunidade, não é só uma responsabilidade, é acima de tudo uma oportunidade. 50% das matérias-primas extraídas, 40% das emissões e 30% dos resíduos, números redondos, do setor da construção e ambiente construído, porque não interessa só o produto que nós criamos, mas como é que o produto que nós criamos vai ser utilizado. A nível de escalas de atuação dentro do Build Collab, nós atuamos desde a escala de material, edifícios, bairros, cidades, o território. A escala de material, nós não temos laboratórios, mas dentro da nossa cadeia de valor, dentro dos nossos associados, temos quem o faça. E depois atuamos dessa escala para cima. As áreas de atuação, nós atuamos sobre os edifícios, queremos avaliar os impactos dos edifícios, implementar a construção circular, fazer a descarbonização da indústria, apoiar as empresas no seu reporte corporativo e apoiar as cidades a serem mais inteligentes. A nível de projetos realizados, se calhar o mais emblemático e que espero que todos tenham ouvido, é o Plano de Ação para a Circularidade na Construção. Não desenvolvemos sozinhos, desenvolvemos em conjunto com todas estas entidades, com o apoio do Fundamental e com o apoio da APA, tentamos definir quais eram, tivemos muita sorte, eu costumo brincar a dizer, tivemos a sorte de fazer isto durante a pandemia, as pessoas estavam em casa e sentiram-se impelidas a participar, por exemplo, nas nossas sessões de auscultação, em todos os momentos que tivemos de interação, porque também não vale a pena desenvolver um plano que não seja conjunto com o próprio setor. Tivemos muitas ações, definimos os planos com as 30 medidas. A nível de apoio ao setor, à descarbonização da indústria, e vão tendo ali a azul as nossas áreas de atuação, apoiamos, por exemplo, este é um projeto que fizemos para a Mota-Engil, no âmbito do PRR, para descarbonizar centrais bituminosas. Fizemos a avaliação ex ante, isto é, conseguimos antever qual era o potencial de redução na alteração do processo produtivo. E os principais resultados, em primeiro lugar, ganharam a candidatura, tiveram um apoio financeiro, acho que é sempre bom, e estão agora a fazer essa transformação da indústria. A nível de apoio aos municípios, nós trabalhamos muito com os municípios, se calhar até é um dos nossos grandes clientes, sentimos as dores que os municípios têm. Apoiamos aqui, por exemplo, a Gaia Urba, em Gaia, a fazer um glossário de construção circular no âmbito de um projeto Redes de Cidades Circulares. E desenvolvemos o glossário para haver uma semântica comum. A nível, aqui, o apoio à Faculdade de Arquitetura, mais próximos da arquitetura também, até porque a sustentabilidade passa primeiro pelo design, pela parte de design. Apoiamos aqui a desenvolver uma matriz de avaliação para construções modulares pré-fabricadas, um projeto desenvolvido em parceria com a Faculdade de Arquitetura e apoiando o desenvolvimento das soluções através dessa matriz. E aqui temos um rating. E a própria matriz. Desenvolvemos agora, isto está a fechar, ainda não foi a última sessão e até é um projeto aqui liderado pela colega Leonor, que está ali na plateia. Fizemos sessões de divulgação, comunicação, servimos muitas vezes de apoio, por exemplo, aqui neste caso, ao Fundamental, com o apoio do Fundamental, mas à APA, para disseminar conhecimento para o setor de uma forma mais transversal. Como é que podemos remediar solos e rochas contaminados? Tivemos uma audiência imensa, cerca de 200 inscritos por webinar, e é um protocolo que fizemos com a APA para os apoiar nestas 3 ações e cuja ação final vai ser agora na próxima semana. Temos este projeto em curso e fica aqui um bocado o convite. Sentimos as dores das empresas do setor para fazer o reporte corporativo das emissões, isto é, cumprir
a regulamentação e exigência de fazer o reporte segundo a norma CSRD. Sabemos que só as grandes empresas têm que reportar, mas há um efeito em cascata que faz com que todos os pequenos empreiteiros, até ao empreiteiro único, ter que dar informação ao seu empreiteiro geral para fazer este reporte coordenado. Estivemos a escutar as várias empresas nas suas diferentes dificuldades. Compusemos este projeto que chamamos Projeto Compasso, que é a ideia de fazer um reporte colaborativo, conjunto e que pretenda responder às necessidades do setor, uma vez que o setor partilha recursos, isto é, o subempreiteiro de uma grande construtora é muitas vezes o mesmo numa ou outra. Não faz sentido haver uma recolha que não seja sistematizada, não faz sentido multiplicarmos plataformas, não faz sentido haver, e peço desculpa se há consultoras aqui, consultoras a venderem ferramentas standard e muito customizadas, não para o nosso setor, e fazemos esta proposta de valor dividida em três passos. Primeiro, apoiar a recolha de dados de um setor que tem uma multiplicidade de intervenientes, a palavra em inglês até é mais lata, de stakeholders, que tem muitas vezes áreas de negócio muito dispersas, geograficamente e mesmo a nível de atuação, e que tem essa dificuldade em estruturar essa recolha de informação. E essa é a primeira parte da nossa proposta, do nosso modelo de negócio. A segunda parte é como é que vamos fazer o cálculo de impactos. Temos que usar dados que sejam representativos do nosso mercado, que sejam locais, que representem a variedade de atuação. Uma empresa que utiliza, por exemplo, veículos elétricos ou outra que faz mais pré-fabricação, não pode ser indexado a um valor económico. E depois, no final, a nível de proposta de valor, como é que comunicamos estes resultados? De que forma harmonizada e comparável podem ser estes resultados comunicados para o mercado? E eu depois ilustro cada uma destas fases, isto é, a recolha de dados, e eles apontam, por exemplo, o protocolo GAG e o âmbito 1 e 2 está a ser feito pela maior parte das empresas. O âmbito 3 é algo que é desmesurável para o setor da construção, porque são todas as emissões que existem a montante e a jusante da nossa cadeia de produção. Isto é tudo, desde os fornecedores, os materiais, até à utilização dos nossos próprios produtos, neste caso edifícios e infraestruturas. A nível de cálculo de impactos, é muito difícil ter uma base de dados nacional, não existem dados nacionais, mas nós podemos customizar alguns dos dados, pelo menos para retratar a nossa realidade nacional, nem que seja um mix de eletricidade, nem que sejam os materiais que nós vamos usando, onde é que nós vamos buscar cada um destes materiais. E a nível de comunicação, o potencial de comunicação é enorme, não é? Porque as empresas, para além de terem que reportar, e esta comunicação nós pretendemos que não seja só uma vez por ano, seja uma comunicação continuada, para fazer um track changes da nossa atividade ao longo do tempo e comunicar a toda a cadeia de valor, porque esta alteração, e tal como quando se fala em economia circular, tem que ser sempre de toda a cadeia de valor e não apenas de uma empresa. Outro projeto que fizemos é a plataforma de resíduos, para fazer matchmaking de resíduos. Esta plataforma, desenvolvida também em conjunto com a nossa equipa de digitalização, pode ser utilizada para outros fins, por exemplo, para a Madeira foi-nos pedido para fazer a localização de resíduos que existem no meio das levadas, das caminhadas. Tem imenso potencial a ideia de geolocalizar, por exemplo, RCDs e fazer o matchmaking entre a oferta e a procura. Esta outra proposta de valor, nós estamos a tentar propor a diferentes municípios. Os municípios têm bastantes desafios regulamentares, vão ter que desenvolver muitos dos planos, alguns já foram desenvolvidos e outros terão que ser desenvolvidos. Um plano para a economia circular é um deles, que está vertido no PAEC, no Plano de Ação para a Economia Circular, e que passa para os municípios a responsabilidade de desenvolver este plano. O problema é que não há métricas comuns, não há uma forma de reporte comum, os municípios vão fazê-lo de uma forma voluntariosa, mas desconcertada, vão ter que reportar às CCDRs e essa CCDR não vai saber como harmonizar dados que venham de municípios diferentes. Consideramos que faz todo o sentido fazer um projeto partilhado e que identifique quais são os KPIs, quais são as métricas, qual é a forma de medição, porque os desafios são transversais, embora os municípios possam ser muito diferentes. E aqui estão, por exemplo, esta não sei se é para a área metropolitana de Porto. Esta é para a área metropolitana do Porto, quais são os planos que têm que ser feitos e quais é que já estão a ser feitos e quais é que não estão. E fizemos o mesmo levantamento para a área metropolitana de Lisboa. E se os grandes municípios têm este desafio que não sabem como responder, imaginem como é que será os pequenos municípios. E nós queremos dar esse apoio e essa transferência ou partilha de conhecimento.
E por fim, acho eu que é o último, já não tenho a certeza, se calhar o projeto agora mais emblemático, começamos a apoiar aqui em conjunto com a PTPC, os líderes de consorciação, a PTPC e a ATIC, mas nós estamos a apoiar o desenvolvimento do roteiro para a descarbonização da indústria da construção. Estão 5 locais identificados, foram identificados por impactarem a cadeia de valor, não propriamente porque o setor da construção esteja todo representado, mas queremos saber qual é o impacto, o potencial de redução de impacto destas 5 indústrias que apoiam a construção na sua descarbonização para o setor como um todo. E este projeto foi lançado a semana passada, há 15 dias. Contamos com a participação de empresas nestes 5 locais e no setor da construção como um todo, e iremos desenvolver estratégias e implementar medidas para a descarbonização em conjunto com as empresas e em loco, através do acelerador. Em sede de candidatura, no formulário, já foram identificadas algumas destas opções de descarbonização. Estas opções de descarbonização têm que ser validadas pelas empresas, têm que ser avaliadas qual é o seu potencial de implementação e, acima de tudo, qual é o seu custo, a que custo é que vão ser implementadas, mas acreditamos que será esse o futuro, embora umas possam custar mais ou menos, as metas que a nível nacional temos para cumprir e que o setor da construção tem de responsabilidade, como viram no início, algumas destas medidas terão que ser implementadas. Afinal não era o último. Também andamos a apoiar grandes donos de obra e grandes, neste caso é a Câmara do Porto, a gerir o seu património. E para gerir o património é preciso avaliar o património, não é? Os grandes donos de obra que fazem muitas empreitadas pequenas ou algumas grandes, têm que saber qual o impacto que as medidas de reabilitação, de recuperação, etc. têm. Até para um reporte de qual é a capacidade de redução a nível do edificado. A nível de proposta de valor, propusemos a avaliar a construção através de arquétipos. Arquétipos são edifícios representativos de um grupo de edifício. Essa avaliação vai ser feita com recurso à análise de ciclo de vida e esses edifícios vão ser detalhadamente avaliados para saber quais são os impactos incorporados, quais são os impactos operacionais e qual foi o balanço pré e pós-intervenção. Temos de transformar a informação que existe sobre os edifícios, esta informação já vos é mais próxima, acho eu, mas temos de transformar essa informação que existe sobre a construção para um inventário de ciclo de vida. E é um inventário de ciclo de vida que nos permite avaliar os impactos em diferentes categorias de impacto, nem tudo é carbono, nem tudo se mede em carbono, e depois os impactos podem ser avaliados até por elemento construtivo. Depois de fazer a avaliação dos arquétipos, podemos propagar esses resultados para todo o portfólio do edifício, de uma forma representativa e através de ferramentas de SIG, por exemplo. E aí fazemos um inventário modular, que é baseado na tal avaliação de arquétipos, fazemos a propagação das alternativas, associando-as e até podemos avaliar alternativas, fazemos a projeção, aqui é a projeção do portfólio no futuro, podemos saber quanto é que aquele quantidade de edifícios vai consumir a nível de energia, vai emitir a nível de carbono ou qualquer outra categoria de impacto em 2030, 2040 e 2050. E depois é que podemos avaliar as alternativas. As alternativas podem ser avaliadas depois do modelo que está construído e podemos ver qual foi a melhor opção, neste caso é tipos de pré-fabricação, mas pode ser a opção de reabilitação que foi feita para aquele portfólio, qual é o nível de isolamento que tem o melhor payback energético, o melhor payback a nível de impactos e quais são os cenários de reabilitação que vamos ter que implementar no nosso património no futuro. Em qualquer projeto que façamos, principalmente na área da sustentabilidade, mas também na digitalização, nós, Build Collab, somos uma entidade pequenina, não é? E somos focados na investigação e na inovação. Nós fazemos sempre uma proposta de valor que no final acaba com a capacitação e a formação dos técnicos, de onde quer que nós entremos. Nós entramos, desenvolvemos a metodologia, as ferramentas, aplicamos, mas depois temos que formar para as coisas continuarem a existir. E também aqui na avaliação do portfólio de edifícios propomos isso. No final, capacitar internamente para os técnicos internos possam alimentar o modelo. E agora deixo-vos o tal convite que eu disse que ia fazer, isto é, o Build Collab é um collab, não é? Nós fazemos investigação colaborativa, muito aplicada ao mercado, como o Luís apresentou inicialmente, mas também temos esta missão de ser cluster, e cluster apontando para a inovação.
Em setembro deste ano assinamos para ser Build for People Innovation Cluster, somos os únicos a nível nacional. O que é um Build for People Innovation Cluster? Pretende ser um cluster de diferentes tipos de stakeholders, de toda a cadeia de valor do setor da construção e ambiente construído, envolvido neste processo multidisciplinar de inovação. Pretende apoiar outras plataformas, criar um cluster de inovação, etc. Tem os princípios inerentes da New European Bauhaus. Pretende também facilitar o acesso a oportunidades de financiamento, também propostas por esta iniciativa Build for People, por isso é que está ali o mais, soma a New European Bauhaus, a NEB, com o Build for People, sendo um Build for People Innovation Cluster. A nível de objetivos gerais, vai beber a ambas as iniciativas que lhe antecedem, tanto da Build for People como da New European Bauhaus. Penso que não vale a pena eu estar a ler, até são iniciativas que seguramente vocês já têm conhecimento. Nós somos, está ali, acho que estou ali na fotografia, somos os únicos a nível nacional, mas existem outros clusters a nível europeus. E a ideia, nós somos Build for People Innovation Cluster, vamos abrir a toda a cadeia de valor um grupo de signatários que bebam dos mesmos princípios e depois podem fazer clusters com os clusters. Isto é, nós sendo cluster nacional, vamos fazer iniciativas, projetos, apoiar estes princípios em toda a Europa. Quem é que pode fazer parte de toda a cadeia de valor? E aqui estão representados todos os principais intervenientes da cadeia de valor do setor da construção e ambiente construído. Espero que todos aqui se sintam representados com alguma destas caixinhas, senão estou eu a falhar. A ideia é mesmo ser todos. E depois tem alguns benefícios a nível de signatários, podem ter informação mais ampla, reunião com os outros clusters, alguma visibilidade a nível europeu, fazer um bocadinho de lobbying ali com a Comissão Europeia, principalmente a nível de linhas de investigação, prioridades, quais são as dores do setor, não é? Já temos tido alguns benefícios por ser Build for People Innovation Cluster, por exemplo, nesta nova call do Horizon, estamos em 4 projetos da Build for People, porque eles também incentivam a participação dos clusters. E os fatores críticos é conseguirmos abranger toda a cadeia de valor e por isso espero que se sintam representados e convocados para participar. Partilhar estes multi-objetivos, tanto da Build for People como da NEB, ser intersectorial, tem uma localização enraizada localmente, isto é, nós somos o Build for People Innovation Cluster em Portugal, mas tem este alcance internacional, ser transfronteiriço e dar acesso a testbeds e espaços de demonstração. A nível de procedimento, eu deixo também um QR Code, para não ser só o Luís com QR Codes. E como é que podem fazer? Pronto, leem o QR Code, podem ser signatários e já sabem quais são os objetivos. E agradeço-vos a atenção, não sei se demorei muito ou pouco, peço desculpa.